a genética e o mapa genético das pessoas e como a história pode ser revelada através desses mapas, né? Hoje a gente está focando muito e ainda não tem essa precisão, né, que seria necessário para a gente saber de fato todos os caminhos que foram feitos para a gente chegar nesse momento aqui. Eu, o Silas ou quem for ali, a gente tem toda uma mistura que teve no processo. Agora, se o gene não for visto como realmente um pedaço de informação que pode mudar os rumos da humanidade ou da sociedade, a gente está falhando, porque de fato isso daí pode ser um problema grave, né? Seja por preconceito que pode haver no futuro, decisões em relação a encarecer a vida de alguns e baratear a vida de outros, né? Ou até para a gente recontar a história, né? Quem sabe alguns momentos da história. Como é que seria? O que você acha, Silas, que pode ser um problema grave aí em relação a ter acesso à informação de alguém de uma forma rápida, de informação genética? Tem bastante coisa, né, Bira? Informação é poder, né? É um poder ser uma forma, o pessoal fala que hoje dados e informações, né, é o produto mais caro do mundo, né? Não é petróleo, não é ouro, é informação. Então, acho que te ajuda a construir um quebra-cabeça aí, né? Pode, desde aí de várias coisas que nem você falou, como a venda de um seguro, de um convênio médico, né? Saber quais... É um conhecimento rico para a pesquisa médica, né? Saber quais tipos de genoma e qual tipo de material genético é mais suscetível a um tipo de doença, a um tipo de problema depois no futuro, né? Então, você pode usar essa informação aí para encarecer ou para baratear um seguro saúde, um seguro de vida, um convênio médico. Você pode levar esse tipo de conhecimento para a esfera aí, das relações de trabalho, né? De você querer provar ou querer justificar de alguma maneira que um certo tipo de DNA é melhor para um determinado tipo de trabalho, né? Você acaba aí tratando o ser humano cada vez mais como uma mercadoria, né? Imagina se você tem problema de visão e você tem um carro, por exemplo, que você caminha numa região que é muito sinuosa, o bairro é muito lotado de esquinas e tal. Imagina um algoritmo fazer o cálculo. Olha, essa pessoa aqui tem a chance tal de ter problema de visão grave dentro de não sei quantos anos. E dentro dessa janela de tempo aqui, ele pode gerar um acidente grave. E as custas de um acidente desse seria tanto. Então, ela vai ir lá e calcular as probabilidades e as chances de cada uma desses cenários diferentes poderiam acontecer e encarecer o seguro por uma possibilidade que realmente, igual a gente fala, né, de uma possibilidade de um crime que não foi cometido que a pessoa pensou, né, numa polícia que fosse prever o que a pessoa fosse fazer. O mapa genético poderia ser uma ferramenta para isso, para prever uma coisa que possivelmente não fosse acontecer. Tem um tio meu, no interior de Minas, já falecido, né, era o tio Lando, que a gente chamava de tio Orlando, e ele foi ficando com a visão um pouquinho mais deturpada ao longo do tempo. E ele pegava o Corolla dele que ele tinha lá e tal, e não aceitava que ninguém falasse para ele que ele não podia mais dirigir, porque ele já estava com a visão comprometida, ele já estava com algumas coisas ali, as faculdades mentais, os reflexos dele não estavam legais para fazer aquilo ali. Então o que acontece? Ele não queria que ninguém falasse para ele, ele começou a pegar o carro, e aí ele começou a resvalar nos carros e arranhar de fora a fora, porque ele não estava vendo os cantos. Nossa. E aí o que acontece? Ele teve que aprender na prática, não deu nenhum acidente, não fez mal para ninguém, não bateu o carro, não morreu. Mas exatamente isso, ele não constituiu o problema que talvez o algoritmo fosse assim, você vai causar esse tal acidente. Não fez, aprendeu com o tempo, né, da melhor forma, mas que poderia encarecer para ele se alguém visse lá atrás que ele poderia ter esse problema no futuro, né? A gente não sabe do que está demarcado ali, né? Então, não só seguros simples de vida, né, problemas que talvez sejam mais graves, né, a longo prazo, mas também coisas simples do nosso cotidiano, né? Você fazendo um seguro de casa, sei lá se existe isso. A humanidade tem esses pontos bizarros, né? Teve um tempo atrás que um cara quis falar das marcações genéticas justamente para trabalho e que certas etnias são melhores para certos tipos de trabalho e outras menos. Ele atrelou a parte racial, que foi uma coisa pesada. Imagina você fazer isso, mas talvez para um seguro de casa, mas no nível de sanidade mental. Essa pessoa que tem a porcentagem dentro do código genético dela, ela tem a marcação do louco. Imagina, este é o DNA, ou a marca do louco. Este grupo de pessoas serão loucas daqui 20, 30 anos. Logo, eu não vou dar seguro de casa para essas pessoas. Elas vão tacar fogo na casa. Imagina o nível de discussão dessa, vão tacar fogo na casa e vão bater o carro. Você entra num plano muito abstrato que a pessoa pode não fazer isso. Ela pode ir louca para dentro de um manicômio, ela pode ficar louca e ir para dentro do estádio de um time que é reconhecidamente conhecida por ter um bando de loucos, né, cara? A gente não sabe que nível, né? E o esporte é outra esfera que você pode extrapolar o assunto, né?
Imagina você começa a ter os oleiros, né, os chamados oleiros, diretores de futebol. Você começa a perceber qual é a fonte, né, ou qual é a genética que produz bons atletas. E às vezes não só bom atleta no sentido de rendimento, de jogar bem, né, de ter uma boa física, mas também a resistência às lesões, né? A lesão acaba sendo onerosa para o clube, né? Quando você está falando na alta performance, né? E eles querem se livrar de todo jeito, né? Já tem, né, algumas técnicas de contrato, né? Para você contrata um jogador um pouco mais velho, o contrato é sempre para um ano, uma temporada só, né? Então, às vezes você pode prejudicar, diminuir as chances de uma pessoa ser escolhida ali, né? Um time contratá-la, né? Pela questão do material genético, né? Você começa aí a criar um pedigree humano, né? Você vai fazer a procedência dela, né? Não, aqui, ó, tá certificado. Eu sou dessa fonte genética aqui. Ai, caraca. Imagina isso, E a gente vai... inclusive valorizar o passe do atleta porque ele tem O um pedigree. pedigree. Você chega no lugar e apresentar o pedigree do meu cachorro aqui, ó, e o pedigree meu aqui, ó. Ai, caraca. Só come ração de peixe com ômega 3. Mas tem um fato interessante, a gente está falando muito sobre isso e tem alguns resquícios que isso já está acontecendo, né? Não é uma coisa tão aleatória assim. Teve um tempo atrás que estavam já olhando, né, esse tipo de problema que é atrelado à humanidade como um todo, tem pessoas que têm isso na genética delas, né? Problema cardíaco, problema de depressão, e estavam fazendo links com possíveis povos humanos muito antigos, né? Possíveis povos que talvez remetessem ao extremo da Ásia, ou neandertais, como eles gostam de falar. Então, talvez a nomenclatura e o jeito que é feito, né, não seja a forma correta, a gente ainda não esteja no caminho exato, né, para tracejar a história como um todo. Mas já estão meio que tangenciando. Essa doença aqui é atrelada a esse grupo de humanos que teve essa mistura datada de não sei quanto tempo atrás. Você tem um papel com mapa genético, você olha a marcação aqui, ó. Essa marcação tem a ver com esse tipo de etnia, ou esse tipo de humano muito antigo, que pode propiciar, se ele continuar se misturando ou continuar passando o código genético dele, ele vai gerar esse problema futuro. E aí a gente pode ter exclusão de pessoas pelo passado delas, coisa que ela não tem controle, né? Ali, pessoas que forjaram ela do passado, mas que ela vai pagar o preço pelos outros serem daquela forma e não ela, né? Educacional, nível de conhecimento histórico, né? Às vezes muita coisa que é debatida, né? Com registro, às vezes, de sobrenome, com registro de imigração. Você tendo prova genética, né, para você provar, que nem o artigo que a gente vai recomendar, vai ficar o link aqui embaixo, né, para vocês aí verem. A questão do estupro que rolava aqui, né, na época de Brasil colônia, né. Então, coisas que eram subjetivas, que entravam no campo na esfera da discussão, vai ser factível, vai ser cravado. Não, isso aconteceu porque é isso que a amostra de laboratório mostra isso pra gente. Então, isso não é mais discutível, né. Então, você consegue cravar algumas coisas que ainda eram meio obscuras, embora pudesse ser discutido, né? Uma porcentagem ali que beira 74% da população brasileira hoje tem essa origem, as mães eram de origem africana ou indígena, né? Depois vocês podem ter acesso aos dados do artigo, a gente não vai falar os valores de cabeça. O homem tem o XY e a mulher tem XX na genética, né? Então, o Y é exclusivo ao homem. Então, você consegue ter muita informação baseada só nesse Y, que eles pegaram agora o estudo, né? Que é um estudo amplo em relação à população brasileira, que está ainda se expandindo, ainda está em processo de aprendizado, mas que mostra muito da nossa história. Então, muito do que se tem aí, o que mostra, eram europeus homens que vinham muitas vezes solteiro, ou em raros casos eles não eram, mas eles se misturavam à força com africanas e com indígenas, né? E produziram a nossa população que ela é hoje, forçosamente miscigenada. Isso revela um traço antigo nosso. Que outros problemas a gente pode ter e outras partes da história obscura a gente não pode revelar tendo acesso ao mapa genético da população de forma massificada e rápida, né? A gente pode saber de, talvez, etnias que sumiram da face da Terra sem nenhum relato histórico, a gente poder voltar nisso e conseguir tracejar a origem das pessoas, né? Talvez etnias que eram tuaregs no interior ali, talvez, ou etnias que eram nômades, né, no interior da África, da América do Sul, de lugares que são muito antigos e remotos, né, que as pessoas não têm muito conhecimento ainda. Sim. As variações genéticas, variações de povos, né, que sumiram e depois surgiram outros. A gente pode ter acesso a marcadores que a gente nem sabe que existiam, né? E ter acesso a um outro tipo de
história que a gente nunca teve acesso. Primeira vez tendo reconhecimento disso, né? Tem museu, inclusive o Museu da Paz estava com um tempo atrás em Oslo, né? Ele estava com uma demonstração de problemas de crimes feitos em guerra da humanidade, que acontecia muito isso. O ser humano ele tinha uma prática muito predatória com outras etnias que tinha em volta. A gente vê muito no extremo da Ásia ali as guerras entre japoneses, chineses e coreanos ali na região, né? Região da Manchúria que teve muito problema. Tinha muitos estupros em massa e acontecia desde antigamente com a humanidade para criar um peso oneroso para cima da etnia que era subjugada e era estuprada. Então tinha muitos filhos que eles consideravam, né, os misturados, miscigenados, que eram um peso para a sociedade naquela época, né? E também para humilhar aquela etnia, para saber que as mulheres não eram protegidas. Então tem um monte de questões isso aí que vai ser mostrado no mapa genético. Aconteceu no pós-nazismo, né? As alemãs, elas foram muitas vezes colocadas em praça pública nuas, com cabelo rapado e todo tipo de humilhação possível, com estupro também no processo. A humanidade fez isso ao longo, teve práticas de guerra horrendas que a humanidade fez ao longo do tempo, e que isso vai estar na marca genética do povo. Como a gente também pode pensar, e é uma coisa assim, a gente pensa de colonização muito para cima do espectro, né, ou das regiões africanas e da América do Sul, mas os vikings, ou os povoados atrelados aos vikings, eles tocaram o terror na Europa e fizeram também, deixaram a marca genética deles em vários lugares da Europa, entrando, inclusive pelo Mediterrâneo, foram também perto ali do norte da África, né? Como os mouros fizeram, vão poder tracejar muito mais com fidelidade, né? A ocupação de 800 anos que eles fizeram ali na Península Ibérica, você vai ter no sangue do povo, cara, o sangue ali dos marroquinos, né? Marroquinos hoje, né? Mas eram os mouros antigamente. Então você vai ter essas marcações frutos do quê? Muitas de estupro, de invasão forçada, que isso tudo vai ser um apanhado, né? De informação que vai estar no código genético de todo mundo, inclusive da gente. Porque português veio para cá e tal. Como é que os portugueses, antes de colonizar a América do Sul, eles foram colonizados pelos mouros? Então a gente tem marcação genética de colonizador e de colonizado ao mesmo tempo, né? Um balaio louco, hein? Negócio, hein? É louco. E isso que você falou, Bira, serve para resolver outra questão também. Os livros de história, aí, né, a gente lê, que gosta, né, da Segunda Guerra Mundial, pelo menos. É difícil você provar, né? E tem às vezes até briga, né? Um país ou outro ressentido, né? Com a acusação. Mas os relatos, né? Documentação de jornal grande, inclusive jornal de respeito, falando sobre estupro em massa que teve nas mulheres durante a guerra, né? Durante toda a ocupação nazista de França, Holanda, esses lugares, e depois da ocupação dos aliados, né? Estados Unidos, britânicos, russos, e você, com esse tipo de informação, com esse tipo de pesquisa que está sendo feita, você consegue falar em números quanto a tantos por cento são Estados Unidos, tantos por cento britânico, tantos por cento russo, e você realmente ter, e ainda que não sirva para muita coisa, você crava na história e você consegue desmificar alguns heróis e vilão que as pessoas tentam apontar, né? Sim, e eu fico pensando assim, até a natalidade dos países vai mudar de forma, porque imagina você ter aquele fantasma rondando. Se você produzir um filho, não tem como escapar, cara. Seu DNA tá aí, o DNA dele tá aí. Se você correr, como acontece, a gente sabe que tem um caso famigerado, né? Nas Filipinas e na Tailândia, se eu não me engano. Tem filhos estrangeiros que vão lá fazer uma festa, né? Num país de terceiro mundo. Deixa os filhos para trás, deixam bairros inteirinhos. E depois o cara bonitão volta para o país dele de origem e não reconhece, né? E o que acontece? Agora, se a gente tivesse um negócio desse, com acesso barato a um teste desse, o cara não tinha como escapar, cara. Turismo sexual, né? Ver as pontas soltas que deixa, né? Exato. Ia mudar a forma como o mundo ia relacionar a dinâmica social entre um e outro. O que podia também piorar a situação é o quê? O mercado de matador de aluguel. Porque se você produz, imagina os pais matando os filhos que não são desejados, mas depois de crescido, porque ele não quer ter aquele ônus, não quer nenhum tipo de rastro genético dele em algum lugar. Dá para ter uma ideia da movimentação de grupos muito antigos, né? Essa do Brasil leva a gente para antes daquela política de branqueamento da população, né? Muito antes. Você pode tracejar mais ou menos um pouco o movimento que teve o Império Romano, né? Poder precisar melhor o final dele, né? Onde terminou, quando terminou. Né? Você pode saber também, buscar lá no Gengis Khan também, né? Que deixou herdeiro no mundo inteiro, saber certinho qual foi o movimento que ele fez, né?
Que movimento ele fez, cara? Pra que lado ele foi? Pra que lado ele foi? Retilíneo uniformemente variada. Pode abrir também uma discussão na área religiosa, né? Alguns grupos, né, são extremamente preocupados com a origem, né? Linhagem. De saber de onde veio, né? Se remete um ancestral lá no Oriente Médio, né? Então acho que traria soluções, né? Respostas para muitas questões. Só que tem os perigos, né? A gente começa a falar de DNA, certamente alguém vai começar a paquerar com a eugenia de novo, né? E talvez vamos em busca, né, do ser humano perfeito, né? Como que a gente consegue desenvolver né? O nazismo tentou fazer isso, né? Tinha outros estudos também, né? E você pode levar até para adoção, cara. Talvez os pais exigirem determinado documento, né? Para testar a saúde ou a genética da criança, né? Ou caçar os pais originais, né? Se a criança que tiver acesso rápido a um teste, o pai não vai poder fugir mais não, velho. Daqui a pouco, ó, um servidor com um mapa genético mundial, olha, o seu pai fugiu não sei quanto tempo, não vai ter que ficar caçando jornal antigo, vai ficar caçando uma coisa. Cadê? Pega aqui o DNA e vai fazer aquele giro famoso, né, que Hollywood ama fazer, né, que mostra as identidades das pessoas, aquela roleta russa, né, de gente passando, até bater o DNAzinho ali, bonitinho ali, um com o outro. Pôr o dedinho ali no celular, né? Já espeta o dedo, já é uma amostra sanguínea. Já processa o material genético. Fala, seu pai biológico mora no... o Garrincha não ia gostar disso nem o Pelé, velho. Isso daí não ia ser uma coisa boa, não, velho. Você falou do Gengis Khan, gente, só para lembrar, né? Teve um estudo há um tempo atrás que falou que 1 em cada 5 homens do mundo tem um marcador genético, uma marcação de genes do Gengis Khan. Você ouve amigos, né, conhecidos falando que estão pleiteando uma cidadania XY, né, no Brasil tem muito descendente, né, de italiano, de português, e o pessoal procura isso, né, por N motivos que seja. Imagina se esses órgãos começam a exigir, cara, uma determinada porcentagem. Não, você só consegue exigir, você só vai tirar a cidadania desse determinado país com 55% ou mais, ou com 30% ou mais de material genético proveniente desse país ou desse continente. Vai ser complicado, Silas, a gente pensar isso, porque a gente está numa onda, né, de imigração forte, migração global. Aí você vai ter cada vez mais cidadãos misturados. A gente ainda não chegou vai virar um Brasil. O mundo tá a tendência a virar um Brasil. Muita mistura de tudo quanto é lado. E aí como é que você vai chegar num ponto e falar assim, igual como tem hoje em dia, que é a política de cotas, né? Ela é problemática porque tem gente que não é parda, que se denomina pardo, porque ela teve mistura. Até nisso pode até influenciar. A política de cotas vai pegar o mapa genético do cara, ó, 55% de não sei o que, tal. Você tem que ter 20% indígena, 20% afro, e o restante tá tranquilo. Aqui você é considerado pardo. Não importa a cor da sua pele, né? Por tagueamento mesmo genético. Mas aí, ao mesmo tempo, você pode, como a gente já sabe no passado, ter povos querendo, é o problema da alteração genética também. A alteração genética ela pode apagar a história da humanidade. A gente não pensa isso. A gente teve tanto tempo forjado, tanto tempo da gente descobrir a nossa história, antes de acabar com ela, a gente pode estar, entendeu? Antes de chegar no ponto de conseguir ler um mapa, a gente pode estar alterando a genética do ser humano de uma forma tão artificial que a gente vai perder os dados das nossas ascendências. A gente vai perder tudo que torna o mundo, tudo que torna o humano, né? Esse resquício que vai lá e a gente deixou essas pegadas na humanidade, nossa locomoção pela Terra, tudo isso está marcado no nosso DNA. E a gente vai perder a partir do momento que a gente criar atletas perfeitos, soldados perfeitos, ou pessoas que têm um tipo de etnia específica com cor de olho, pele e tal. Modelos, né? Isso, ou ao mesmo tempo, é interessante a gente parar para pensar sem querer te interromper, vai ter que chafurdar muito lá dentro, ou seja, vai ter que pegar a genética do fígado daquela pessoa, assim, nossa, tem um marcador lá escondidinho lá no fundo, que essa pessoa que está escondendo ia vir lá de trás desse negócio, entendeu? Então, talvez tenha que aprofundar e o superficial seja uma coisa, mas o aprofundado seja outra, né? Imagina você abrir um novo tipo de mercado, uma indústria, né? Que se alimente de produzir os atletas perfeitos ou produzir os modelos perfeitos, né? Não precisa nem mais ser na adoção, né? Você tem um pai, você tem um pai ou uma mãe, e já existe, isso é cultural do Brasil, né? Hoje não, né? Hoje a criançada quer ser gamer, influencer, né? Eu queria ser jogador de futebol quando era moleque. Eu também, é nóis. Né? Os pais querem, incentivam, né?
Mas você procura uma agência, fala, a gente vai ter um filho assim, assim, a tal, mas a gente quer que no futuro o nosso filho seja um atleta de basquete, ou a gente quer que minha filha seja uma bailarina. E você tem empresas oferecendo esse serviço, né? E quanto mais eficiente, ó, a gente tem 70% de crianças que viraram atletas profissionais da NBA. Ou a gente tem 87% de aprovação no balé Bolshoi. Você começa a criar uma indústria em volta da manipulação, né? Da genética. Tem um caso há pouco, e aí é uma notícia que é um pouco inútil, um pouco útil. É de tudo um pouco essa notícia. Eu não vou nem falar o nome da pessoa para não dar problema também, né? Por mais que a gente seja aí, né? A gente nem tenha contato com essa pessoa, mas ela pode, né? Quem sabe. Mas o que acontece? Foi uma atriz, né? Que era loira de olho claro e tal, e ela não tinha pai. Ela não queria não tinha ela pai, né? Mas não tinha um pai para conseguir ter um filho que ela considerasse que fosse produzir um filho bonito. Aí o que ela fez? Ela foi lá e foi atrás de bancos de sêmen, né, que tivesse acesso a o que ela achava que era bonito. Foi pela América do Sul inteirinha, não achou, porque ela não queria alguém moreno. Ela queria um pai né? de quê? De olho azul? Então, ela queria, exato, ela queria ter a convicção que o filho dela fosse nascer loiro de olho azul e com certos traços físicos. Ela foi para um banco nórdico, cara, importou o sêmen nórdico. Louco. Tá acontecendo um nível de eugenia sem ter acesso a esse tipo de coisa. Imagina você tendo acesso. Agora eu vou tunar a criancinha a ponto dela virar. Só no Tinder procurar uns caras de olho azul, pô. Não tem legislação em relação a isso. Como é que você vai proteger? Por exemplo, hoje a gente tem querendo proteger certas etnias e certos grupos oprimidos contra opressores. Será que a pessoa não vai precisar mais oprimir alguém? Ela vai conseguir sumir com aquela etnia do mapa só alterando a genética, né? Tunando ou você tirando, né, certos tipos de mapas ali, genéticos ou pedaços de genes, né? Para não replicar aquilo ali. Tem países como o Canadá que eles fazem talvez algum tipo de retratação por problemas que eles fizeram com os indígenas no passado. Alguns outros países também fazem isso, né? E a gente nem tangenciou a Europa com as colônias, né? Que tipo de retratação que eles teriam que fazer? Se iam pagar grana, porque já teve gente pagando grana aí, né? Na história. Já teve, só buscar no Google. Ver se Portugal ia devolver o ouro que arrancou daqui, né? Ia nada, arrancaram a torta direito, banharam o país inteiro a ouro e não tem ainda. Mas aí a questão é outra. Por exemplo, você vai lá e descobre quem são os oprimidos, os opressores, e tem aqueles marcadores genéticos no sangue. E isso se tornar motivo de preconceito. Alguém lê, assim, nossa, olha o marcador genético dessa pessoa aqui. A cor não virá mais, ou talvez uma deficiência não virá mais um motivo de preconceito. Mas um marcador genético. A pessoa vê que tem aquele pedacinho de genética ali que remonta a um passado que não foi muito glorioso ou que foi subjugado, né? E a pessoa virar e ficar marcada por aquilo, não tem mais, entendeu? A escolha de poder fazer alguma coisa que ela queira, né? Ela sempre ficar com aquilo ali carregando o resto da vida dela. E é uma coisa que a gente pode, inclusive, aplicar para o outro lado. Imagina se alguém tem o DNA nazista, descobre um DNA nazista, que foi replicado ao longo do tempo. E não tem só no nome. A gente sabe que ao longo da história, seja com a Inquisição ou com outros momentos da história, teve grupos que tiraram sobrenomes e colocaram em outros lugares. Né? A gente sabe aqui que muita gente que tem nome de Silva, Lobo e sei lá, que no fundo eram nomes de animais, o nome de vegetação, era fugido da Inquisição que acontecia contra os judeus, numa época pela Igreja Católica. Uhum. Em outros casos também pela humanidade teve isso. Você não conseguiu mais esconder para você fugir de uma opressão gigantesca. Imagina você ter um Estado futurista nos moldes do nazismo, que a pessoa tem acesso, vai lá e só joga uma urnazinha ali, um pinguinho de sangue, e tem acesso de todo mundo, que cada um vem, de onde ele vem, de onde ele vai, e matar a galera em massa, só baseado no que a pessoa não tem como controlar, não tem como se esconder um símbolo que ela tem no pescoço, esconder algum tipo de traço físico, sobrenome, não tem mais isso. O gene, o mapa genético vai mostrar tudo, não tem o que esconder. Muitos nazistas fugiram, né, na hora que estava fechando o cerco, né, fugiram para a América do Sul, né, Argentina principalmente, né, mas você começa a chafurdar aí para procurar esses caras, você começa a achar, tracejar a família e descobrir de onde veio, né, quem era certinho. Antes de você entrar em migração, imagina a imigração bate nessa época, se fosse nessa época agora futurista. Bom, gente, você está imigrando clandestinamente aí o cara que vai fazer migração, coiote, que vai catar a pessoa e fazer o negócio, ele quer saber com que tipo de produto ele está lidando, né? Ou quem ele está com ele na mão ali dentro daquele barco. Ele sai espetando a galera toda. Aí ele descobre que é um oficial nazista que está fugindo. Um oficial Aí ele fala assim, meu Deus, eu tenho um produto aqui, ó, eu vou extorquir esse cara até o talo, eu vou fazer o inferno da vida dele, o resto da vida dele, porque eu tenho a informação na minha mão. Então você pode entrar num nível de sequestro e de
golpes, né? De outro Vingança, nível. né? Exato, a pessoa fala assim, eu não quero me fornecer meus dados, eu quero que aquilo ali não tenha na mão das pessoas erradas. Mas aí alguém descobre, sabe o que você tem, você, olha, eu te ameaço, você vai ter que me pagar não sei quantas moedas do futuro, ou me pagar com alguma outra forma, favor, serviço, porque eu tenho acesso aos seus dados genéticos. Imagina, cara, o mercado negro que ia virar de amostra sanguínea para Nossa. você conseguir uma certificação de um DNA bom, por exemplo. Você quer migrar, você quer viajar, você quer conquistar alguma coisa, você vai lá e forja, né, seu DNA, sua certificação, por exemplo. O número de casos de crimes que inocentes foram presos, né? E número de pessoas que se ferraram ao longo da história, seja crimes graves ou crimes leves, né? Mas foram presos e acabaram sendo presos injustamente, ficaram por períodos longos. Quem que vai entregar esses anos de volta para essas pessoas? E se a genética delas mostrava que elas não estavam nem perto da região do crime. Elas estavam lá longe, estavam em outro lugar. Então, você ter acesso a esses materiais genéticos e você recompor eles, não de uma forma tão simples como a gente tem hoje, que hoje tem exames genéticos, mas você conseguir tracejar genética com localização, ou, sei lá, o mapa genético mostrar a idade da pessoa e saber que naquela região não tinha pessoas com idade acima de 80 anos, que ali só tinha gente com 30. Né? Você vai começar a ver também a maturação do corpo, saber a idade dos corpos, e você cruzar novos tipos de informação baseada no mapa genético e descobrir que muita gente foi lá e viveu a vida inteira sendo criminoso, matando alguém, e um cara foi lá e pagou o pato por ele, né? Começar a fazer, né, pegar o DNA de grandes criminosos do passado, né? Você marca o cara para a vida toda, assim, o cara se apresenta, você vai ver, esse aqui é descendente do Bonnie e Clyde, Jack Stripador. Não, o legal é o seguinte, lembra do DNA do louco, velho? Não lembro. Não, do DNA do louco que a gente falou no começo do vídeo. Imagina você pode crer. E acha os pedacinhos, um pedacinho do Jack Stripador aqui, pedacinho da Bonnie aqui do lado. Pedacinho O.J. Simpson. Exato. Outro pedacinho aqui, bandido da luz vermelha, tá aqui, ó. Eu queria do O.J. Simpson para fazer atleta, pô, running back lá, sensacional. Mas aí as pessoas, imagina o mercado negro, agora a gente avançando muito à frente. Você vai ter um mercado negro assim, alguém vai dizer, agora eu quero acesso ao DNA de tal pessoa, mas eu quero um pedaço para eu conseguir replicar esse partezinho do DNA de um cara, por exemplo, não vamos falar atletas de alto rendimento, mas vai lá e acha um cara, pega um pedaço do cabelo do cara e pega aquele pedacinho e põe no seu filho, velho, para depois ele troca ser a camisa, começa e depois do jogo guarda o suor dele. Nossa. Aí daqui a pouco começa a sair de casa, tem uns 10 menininhos com o tamanho dele, né? Andando meio estranho assim, com camisa 10, todo mundo ali no campo de baixo, ele olhando aquele ali. Canhoto. Exato. Ai, cara. A genética tem feito um papel central na nossa existência hoje, tem ajudado a solucionar crime, tem ajudado a olhar resquícios que possam ter de doenças, num nível ainda muito superficial, mas o campo que isso aí pode abranger é gigantesco, cara, né? Muita coisa, se a gente fala num tom de brincadeira, né, Bira, assim, Exato. De boteco dando risada, mas o assunto é sério. Muita coisa que a gente falou já acontece. Tempo atrás a gente fez um vídeo também falando sobre uma empresa que já oferece o tipo de serviço e os pais procuraram, né, para fazer a fecundação in vitro. Os pais tinham uma doença, né, que era difícil para eles, onerosa, né, tem países que o tratamento médico é caríssimo. Então eles queriam dar um jeito de tirar aquilo do traço genético da criança. E assim, cada amostragem era coisa de $20 mil, né? Um absurdo. Cada tentativa, né? Cada embrião ali que você tentasse para poder fazer uma criança que viesse sem aquele desgaste de joelho, por exemplo, que viesse sem aquela, você falou, deficiência de visão, né? Então tem muita coisa que já é real, né? Isso é claramente o ser humano pondo o dedinho dele ali, ó, e alterando a seleção natural, né? Que diriam, né? Que são os talvez mais fortes, mais fracos. Os pais fizeram indiretamente isso. Eles selecionaram indiretamente o filho que fosse o mais fraco, entre aspas, e tirou do meio do caminho. O que ele está fazendo? Ele está matando os mais fracos. E aí, como é que seria isso daí, entendeu? Direto ou indiretamente está fazendo, né? Exato. A gente acabaria com a natureza humana da forma natural que ela meio que funciona, né? Como é feita a seleção e como é feita as coisas. Como é que esse desbalanço ia impactar também no meio ambiente que a gente vive, nos ecossistemas, entendeu? Se a gente fizesse isso numa escala não só humana, mas uma escala global de todos os elos do ecossistema, né? A gente chegar e sair mexendo, né? Em pedacinhos de genoma de cada um deles. Como tem acontecido com o CRISPR, agora partindo de uma zoeira, né? Tem gente que está fazendo serva e outros tipos de bebida fluorescente, pega um pedacinho ali do que é do vagalume e põe na cevada.
E aí ficou um negócio meio... Aquelas bebidas que parecem de futurismo, né? Que brilha no escuro, né? Cerveja que pisca. Nossa. E que você manda para dentro ali, né? Tem alteração genética. A gente pode estar pensando numa transformação. Fazer o xixi, que beleza, né? O cara vai escondido no mato, precisa de lamparina. Como que é um avatar. Exato. As plantas tudo fluorescente, tudo negócio psicodélico. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal aí para mais futurismo, para mais troca de ideia.